Um estudo realizado pelo Instituto IDEA com 663 voluntários revelou que apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios e que 47% se consideram bonitos. A autoestima entre os homens se mostrou elevada, enquanto o resultado da pesquisa realizada pelo Instituto Kantar do Ibope divulgou que entre as mulheres a realidade é outra. 20% sofrem com baixa autoestima. É aí que entra a fase do autoconhecimento, como explica a psicoterapeuta. O autoconhecimento é uma carapaça que a gente tem que abrir, se despir e assumir. O autoconhecimento que entra a autoestima, que entra a responsabilidade, que entra a consciência. Ela é uma profundidade que talvez poucas mulheres passaram por ela e compreendem ela. Quando a gente busca isso dentro da gente, que a minha história foi buscar este processo meu para auxiliar as mulheres. A psicoterapeuta questiona que a mulher deve ser empoderada para retomar a autoestima e muitas vezes deixa de ser sempre a boazinha para liberar a palavra não. É você ter um propósito claro, objetivos claros para seguir a tua vivência feminina, sentindo a vida, porque a vida é feita para ser sentida e não escondida com vergonha como a gente aprendeu a ser antes. Entra a boazinha. Para eu ser aceita, eu preciso ser boazinha. Meus pais não olharam para mim, digamos assim, uma brincadeira, né? Para entender esse processo das emoções e sentimentos. Então, o que intimamente a gente guarda às vezes, né? Talvez os pais deram o que eles puderam para formar um filho, eles fazem isso. Mas a sociedade me tratou porque eu não tinha um corpo perfeito. Então eu me senti humilhada. Os meus pais não tinham atenção para me dar porque tinham que sair trabalhar e eu fiquei abandonada, eu me senti abandonada internamente. Abandono, rejeição, traição que às vezes as pessoas vivem nos próprios casamentos dos seus pais. Você vem carregando isso tudo e você tem isso internamente guardado. E quando você vê, são gatilhos, porque o nosso cérebro, a gente guarda no sistema límbico essas memórias e o sistema límbico, ele, na verdade, ele está engatilhado sempre para maldade, né? Porque é a defesa. Desde que a gente existe como ser humano, cérebro, a gente tem que se proteger para não ser atacado. Então isso está no nosso cérebro, não tem como nós tirarmos isso. Então nós estamos sempre engatilhados por ruim, por negativo. Então a gente tem que observar isso, que tudo que chega, às vezes a gente afeta como uma coisa ruim, mas na verdade é uma libertação. Então como eu tenho que ser aceita pelo meu esposo, pela minha família, pelos meus pais, pelos meus filhos, eu tenho que ser a boazinha. A boazinha é dizer sim para tudo, mesmo que dentro de você está um furacão explodindo e você se fecha com aquela força toda interna e você não se abre para a vida, para ser boazinha e ser aceita, e ser acolhida naquele berço, naquele ambiente que você está como mulher. Margarete informa que a melhor coisa a se fazer é procurar uma ajuda de terapia para conseguir restabelecer certas perdas da autoestima. Procure um terapeuta, mas um terapeuta que se doou para sentir. Porque nós temos diferentes comportamentos profissionais. A empatia a gente só consegue ter quando a gente vivencia.